Olá, eu sou a Angeline, esse é o Seminário de Química Inorgânica e eu vou falar um pouquinho sobre o elemento cobre. Bom, então, esse aqui é o índice da minha apresentação. Eu vou dar uma ressalva histórica, vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico, vou falar sobre as propriedades químicas, algumas das aplicações e uma curiosidade muito interessante sobre esse metal. Bom, então, do contexto histórico. O termo cobre, ele vem do latim cuprum, que é derivado de ciprium. Ciprium faz referência à ilha de Chipre, que era o local onde esse metal era encontrado com mais facilidade no mundo antigo. Ele foi descoberto por volta de 7 a 10 mil anos, no Oriente Médio, mas há registros também na América pré-colombiana e no Equador. Ele era obtido em sua forma líquida, e o fato dele ser obtido em sua forma líquida, deles terem descoberto nas civilizações antigas que você derreter o metal e poder modelar e misturar com outros metais para dar origem a uma matéria-prima, uma matéria mais resistente, mais versátil, foi uma descoberta que favoreceu muito o desenvolvimento das civilizações. Porque se, por exemplo, misturassem o cobre com o estanho, dava origem ao bronze. E o bronze é um material muito mais resistente e muito mais versátil, que poderia gerar, por exemplo, lanças ou machados que facilitassem muito mais a caça, favorecessem a caça de uma forma mais efetiva. Então, se eles caçavam melhor, eles comiam melhor. Se eles comiam melhor, eles se desenvolviam melhor também. Então, foi um marco bastante importante para o desenvolvimento dessas civilizações. Justamente a gente associa ao uso do cobre no bronze e a passagem da Idade da Pedra para a Idade do Bronze. Então, um pouquinho das propriedades químicas. Por ser um metal, ele é maleável, ele é dúctil e uma particularidade muito específica desse metal é que ele é avermelhado, né? A maior parte dos metais, eles são prateados e lustrosos, mas no caso do cobre, em si, ele é avermelhado. Então, é uma particularidade desse metal. Ele é encontrado principalmente em minerais como a calcocita, a calcopirita e a malaquita, e é o 25º elemento mais abundante da crosta terrestre. Na natureza, ele está encontrado nos estados de oxidação +1, +2 e +3, sendo o estado de oxidação +2 o mais estável e o mais comum, e ele pode ser obtido através de processos industriais. Então, nessa imagem aqui, eu coloquei como que acontece o processo de obtenção. Então, o cobre ele é retirado de minas, passa por todo esse processo industrial, então passa por uma moagem, passa, por exemplo, por uma flotação, passa por um forno conversor, ele é refinado de uma forma térmica, né, a fogo, ele passa por uma eletrólise, então você faz a eletrólise da rocha até ficar no material mais puro e chegar nesses produtos finais, que é o que a gente utiliza hoje. Então, as barras, os fios, os tubos, são materiais que a gente tem hoje em casa, que são materiais muito úteis no dia a dia. Então, algumas outras propriedades, ele tem o número atômico 29, massa molar 63,546 gramas por mol a menos 1, tem a densidade de 8,96 gramas por centímetro cúbico, tem o ponto de fusão alto, né? Ele é um metal, costuma ter o ponto de ebulição e o ponto de fusão bastante alto. No caso, eu ressaltei aqui o ponto de fusão, então é 1.358 kelvins, e pode ser encontrado como isótopo natural, então é o cobre 63 e o cobre 65. Aqui eu ressaltei um pouco das imagens do cobre. A gente vê aqui, por exemplo, duas misturas de cobre. Um cobre que é mais azul, mais azulado aqui no centro, e um cobre que é mais claro, mais branco, né, aqui em volta. O fato dele ser azulado está muito associado ao fato dele estar hidratado. Então, ele fica com essa coloração azul, que é um azul bastante característico, e o branco, ele só fica branco quando ele está na sua forma anidra, ou seja, ele está sem a água, ele está ausente de água, então ele fica com essa coloração mais branca mesmo, é uma característica desses sais de cobre. Aqui tem outros sais de cobre, então a gente vai ter ele como cristais, um cristal mais fininho, aqui vai ter um cristal mais grosso, até ficar nesse cristal aqui, que é o cristal maior. Essa imagem eu tirei da Universidade Federal do Rio Grande do Rio de Janeiro. Aqui tem outras informações. O cobre, ele tá aqui, ó.
ele é um elemento metal de transição. Ele está na família 11, no período 4 e no bloco D, e tem a configuração do argônio 3D10 4S1. Então, das aplicações. Eu tinha dito que a aplicação, o cobre 2+, era o mais abundante e o mais estável. O fato dele ser mais abundante e mais estável está muito associado ao fato dele estar em compostos de coordenação. Então, aqui eu ressaltei uma imagem de vários compostos de coordenação cristalizados. Então, a gente vê um cristal aqui maiorzinho, a gente vê outro pequenininho aqui. A maior parte deles são azuis, mas a gente tem outros de outra cor. A gente tem um aqui mais escuro e aqui esse aqui mais claro. Os complexos de cobre 1, eles conseguem, existem complexos de cobre 1, como no caso desse aqui, ou o caso desse aqui, que é trigonal planar, e esse é tetraédrico, mas a maior parte dos compostos, eles são de cobre 2. Então, eles podem ser, por exemplo, tetracoordenados, no caso tem 4 ligantes ao centro de cobre. Eles podem ser pentacoordenados, ou seja, eles têm 5 ligantes em volta do cobre, e eles podem ser hexacoordenados com 6 ligantes em volta desse cobre. Os complexos de cobre, eles tendem a ser paramagnéticos e tendem a ser coloridos. E o fato deles serem paramagnéticos e serem coloridos tem muito a ver com as propriedades. As propriedades a gente consegue explicar pela teoria do campo cristalino. Então, se a gente for analisar, por exemplo, esse diagrama, a gente sabe que o cobre ele tem a massa, ele tem o número atômico 29 e a distribuição do argônio 3D10 4S1. O cobre 2+, ele perdeu 2 elétrons das últimas camadas. Então, ele perdeu um elétron da camada 4 e perdeu um elétron da camada 3. Então, ele ficou com a configuração 3D9. Quando a gente dispõe esses elétrons nesse diagrama, nesse campo simétrico e no campo octaédrico, a gente vai ter 9 elétrons aqui no campo simétrico e vai ter 6 elétrons no campo octaédrico na orbital T2G e 3 elétrons na orbital EG. A orbital T2G, ela acomoda até 6 elétrons. E a orbital EG, ela acomoda até 4 elétrons. No entanto, aqui só tem 3 elétrons. Nessa orbital EG, só tem 3 elétrons. Então, essa orbital não está completamente cheia. Isso quer dizer que se eu fornecer uma quantidade de energia para esse complexo, para um complexo de cobre 2, ele consegue promover qualquer um desses elétrons aqui da orbital T2G para essa orbital EG. Então, a promoção de elétrons dessas orbitais T2G para a EG, e essa transição que a gente chama de transição DD, ela gera um comprimento de onda. E esse comprimento de onda, muitas vezes, ela está num espectro visível, uma cor que a gente consegue ver. Então, o composto acaba sendo colorido, né? E o fato, a gente poderia ressaltar o fato dela ser paramagnética. Por que ela é paramagnética? Porque ela tem um elétron desemparelhado aqui. Esse elétron, ele vai atrair o campo elétrico. Por isso, esse complexo vai ser paramagnético. Aqui tem exemplos de complexos de cobre, então a gente tem o hexa-aqua cobre 2 em diferentes concentrações, por isso que essa aqui está mais escura e essas daqui estão mais claras, todas elas são azuis, mas o que muda justamente é o fato da concentração, né? Esses daqui tem uma quantidade maior do sal, do complexo, e aqui tem maior quantidade de água. Eventualmente, você pode ter complexos de cobre com outras cores, como no caso esse aqui, que é um verde, está em solução, esse aqui, que é verde também está cristalizado, esse aqui está em pó. E o fato dele ser verde está muito associado ao ligante, né? Ao ligante dele. No caso, o cloreto, o cloro, ele é um ligante considerado um ligante de campo fraco. Se ele é um ligante de campo fraco, ele precisa de uma menor energia para que haja a transição DD, né? Para que ele consiga promover o elétron de orbital. Então, se ele precisa de uma menor energia, ele absorve um comprimento de onda grande. No caso desse complexo de cloro, no caso desse ligante de cloro, ele vai absorver aqui nessa região do vermelho, então ele vai absorver toda essa região aqui do vermelho, com um comprimento de onda maior que tem, no caso 620 a 800, e vai liberar a cor complementar, né? Vai emitir a cor complementar, que no caso é o verde. Opa! Vai emitir um verde aqui, tá vendo? Comprimentos de onda entre 590 a 660 nanômetros. Nós podemos ter outros
outros tons de azul, como no caso nesse degradê aqui. Essa aqui é uma solução de hexa-aqua cobre 2. Ele foi colocado em água quando, por exemplo, ele veio na forma de sulfato, então provavelmente era o sulfato de cobre. Ele em água, ele virou esse complexo aqui, o hexa-aqua cobre 2. E aí, nesse processo, houve uma hidrólise, então esse meio reacional ele ficou mais ácido. E aí, se a gente for jogar uma solução de hidróxido de amônio, por exemplo, ou amônia em solução aquosa, parte desses íons OH-, eles vão reagir com o cobre, gerando essa espécie aqui, que é o hidróxido de cobre, que não é solúvel em água, então ele vai formar essa gelatina aqui que a gente está vendo. E aí, se eu for colocando mais da amônia, por exemplo, ele pode se ligar à amônia, o cobre 2+, ele se liga à amônia, gerando esse azul royal que a gente está vendo aqui em cima, que é um azul bem bonito. Então, a gente pode ver a utilização desses complexos, por exemplo, voltados à parte bioinorgânica. Então, existe uma pesquisa que fala que complexos de cobre 2 estão associados à formação de moléculas que ajudam muito na atividade antitumoral do nosso corpo. Então, por exemplo, a gente sintetiza um complexo, a maior parte dos complexos que eles estão estudando, eles vêm do cobre 2 e da 1,10 fenantrolina, esqueci de colocar um traço aqui, 1,10 fenantrolina, aí ele gera esse complexo e esse complexo atua na clivagem da molécula do DNA. Então, ela fragmenta a parte que está ruim do DNA e continua a fazer a atividade até eliminar totalmente esse tumor do corpo. Então, é uma coisa muito interessante, é um fato muito interessante que eles estão pesquisando aí na área da bioinorgânica. A gente também tem a aplicação do cobre em organometálicos, então em sínteses orgânicas, é bem importante o centro quiral, o centro de cobre, ele costuma coordenar os carbonos quirais, então é um ponto bastante interessante do cobre. Ele pode dar origem, por exemplo, ao reagente de Gilman, pode dar origem ao reagente de Ullmann. Nesse caso aqui, a gente está vendo, ele é muito importante para a catálise, né? Nesse caso aqui, a gente está vendo complexos de cobre, como no caso esse aqui, ó. Esses complexos são usados como catalisador em reações de Asa-Henry. As reações de Asa-Henry são reações que favorecem muito a formação de açúcares, por exemplo, ou de cetonas, são muito importantes para o nosso corpo. No organismo, ele é considerado um elemento traço, porque ele tem bem pouquinho, né, uma porcentagem muito pequena no nosso corpo, mas ele é muito importante porque ele está muito associado a processos enzimáticos, a processos metabólicos. O excesso do cobre, ele pode gerar problemas, gera, por exemplo, a doença de Wilson, e a ausência do cobre, ele também gera outros problemas. Ele pode gerar, por exemplo, a degeneração cerebral, gerar Alzheimer, desordens, gerar anemia. Tem também a questão hereditária, não é só a ausência do cobre em si, mas a ausência do cobre no corpo, ela potencializa bastante essa questão das degenerações e das desordens. E ela pode ser encontrada em alimentos como café, como mamão, como a castanha do Pará, como coentro e também como na forma de fígado, né? E por último, as curiosidades. O cobre, para quem não sabe, quando ele se oxida, ele fica com uma coloração verde. Um dos exemplos mais legais que a gente tem é justamente a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade, no início, ela era dessa cor, ela é feita de bronze, então ela era dessa cor, avermelhada, e com o tempo ela passou a ficar dessa cor, que foi esse tom de verde bastante característico. Tanto, eu vi, aliás, alguns artigos que dizem que ela foi restaurada em 1974, no entanto, essa restauração ela é muito custosa, né? Então não dá para ficar fazendo sempre. Por isso que hoje ela tem essa corzinha que é um verde mais... É um verde bem de cobre mesmo. Por último, as minhas referências. Eu peguei muita coisa desse artigo aqui, esse artigo de Rodrigues. Peguei coisas de teses de mestrado, peguei do Atkins, e também peguei esse artigo aqui que fala sobre a catálise em reações de Asa-Henry. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês
aproveitem, tenham aproveitado um pouquinho do cobre e até a próxima.